No dia 30 de maio, comemoramos Santa Joana d'Arc. Joana nasceu no vilarejo de Domremy, Ducado de Lorena, França, em 1412. Era filha de camponeses, demonstrando desde a infância muita piedade. Gostava da contemplação e das celebrações litúrgicas, interessando-se pelo catolicismo e doutrina católica. Embora analfabeta, ensinava o nome com uma cruz. Trabalhava em casa e às vezes com as ovelhas do pai. Aos 13 anos começou a ter experiências místicas, ouvindo vozes que identificou mais tarde como sendo as do Arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. O anjo dizia que ela deveria socorrer o rei da França. Os pais pensaram que a menina estivesse enlouquecendo. Neste período, a França, um dos maiores países católicos do mundo, mas dividida internamente, sofrendo decadência moral e religiosa, lutava na chamada Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, contra a invasora Inglaterra, que reivindicava o trono francês. Aos 17 anos, Joana, orientada pelas vozes celestes, entendeu que deveria encontrar o legítimo rei francês, Carlos VII, e trabalhar para a sua coroação. Henrique V da Inglaterra, neste período da guerra, tinha mais comando do país, e seu filho Henrique VI, então ainda um menino, veio a ser coroado rei da Inglaterra em 1429 e rei da França em 1431, bem como liderar os exércitos para combater os ingleses e expulsá-los da França. Obviamente, o processo de uma camponesa iletrada chegar ao rei não foi simples, mas, por fim, ela o conseguiu em 1429, para testar o que se dizia dela, que era enviada por Deus. Carlos VII disfarçou-se de um impostor, foi colocado em seu lugar com todo o aparato real. Joana, que nunca tinha visto a face de Carlos, sem se importar com o falso regente, procurou e encontrou entre os presentes o legítimo monarca, dirigindo-se a ele e apresentando sua missão divina. Isto impressionou a todos, mas só após muitos testes e a evidência de que ela conhecia coisas que só lhe poderiam ter sido reveladas por Deus, o rei concordou em seguir as suas orientações. Joana, sempre vestida como um homem, tanto para não chamar a atenção dos adversários, como para não provocar o desejo dos combatentes, passou a comandar os exércitos franceses. Sua presença disciplinava os soldados e ela exigia deles um comportamento digno e orações. As prostitutas que acompanhavam a soldadesca foram expulsas. O jogo e a bebida proibidos. Os soldados passaram a ter acesso aos sacramentos e à Santa Missa, confessando e comungando antes das batalhas. O carisma sobrenatural de Joana impunha respeito e animava os soldados, que a viam como um ser angelical, jamais a desrespeitaram. Foi-lhe infundido um conhecimento militar que não possuía,
e montada num cavalo, com estandarte trazendo as imagens de Jesus e Nossa Senhora em uma mão e uma espada na outra, que entretanto nunca usou. Ela não apenas organizava as ações, como participava na vanguarda das batalhas. Sua primeira ação militar foi debelar o cerco que os ingleses faziam na cidade de Orleans. Seguiram-se várias campanhas, nas quais nem sempre os generais a obedeciam totalmente. Ainda assim, sucederam-se as vitórias francesas, até que, no Vale de Loire, os ingleses perderam 2.200 soldados e seu comandante foi preso. Isto permitiu a Carlos chegar à cidade de Reims, onde finalmente foi coroado em julho de 1429. A guerra continuou, sempre a favor da França, na qual restavam ainda poucas regiões invadidas. Mas o rei não foi verdadeiramente grato a Joana. Contrariamente à vontade dela, insistiu para que participasse na reconquista de Paris, no cerco de Compiègne, em 1430. Joana foi capturada e a traição pelos borgonheses, colaboradores dos ingleses, que a receberam em troca de dinheiro. Foi então montado num processo iníquo, grotesco e ilegal contra ela, conduzido por Pedro Cauchon, um bispo traidor, membro do conselho inglês em Rouen, e agiu como autoridade inquisitorial, sem qualquer auxílio do rei ou advogados, a que tinha direito e que lhe foi negado. Ela enfrentou todo tipo de acusações sob maus tratos e pressões, num proceder cada vez mais arbitrário e contrário às leis, pois divinamente inspirada, a tudo respondia com exatidão, de modo que, por mais que a tentassem confundir, não conseguiam que desse motivos para nenhuma condenação. Durante 4 semanas, presa numa cadeira de ferro e humilhada constantemente, Joana manteve-se fiel às suas razões e missão divina. Por proteção divina, sua virgindade foi mantida. Por fim, sem mais argumentos, foi condenada por usar roupas masculinas, as de quando capturada em batalha, e sob a alegação de bruxaria, por dizer que ouvia vozes divinas na ordem para restaurar o reinado francês. O tribunal interpretou tais vozes como demoníacas e a condenou à fogueira. Foi executada a 30 de maio de 1431, com 19 anos, numa praça pública de Rouen, afirmando até o final a veracidade das vozes e da sua missão divina. Depois da sua morte, os ingleses continuaram perdendo a guerra, definida com a derrota em Castillon. Em 1453, apenas Calais permaneceu como posse inglesa continental, mas também foi capturada em 1558. O Papa Calixto III, a pedido dos pais de Joana, reviu seu processo 20 anos depois, constatando a sua completa injustiça e a reabilitando publicamente. Joana d'Arc foi canonizada, reconhecida como mártir da pátria e da fé e proclamada padroeira da França. Façamos agora uma reflexão
sobre a vida de Santa Joana d'Arc. A vocação de Santa Joana d'Arc é uma das mais insólitas dentre a dos santos. Deus acumulou de dons especialíssimos e lhe deu uma missão original de reconquistar militarmente um país para a sua identidade católica, sendo ela uma mulher pobre e iletrada, muito jovem e inexperiente. Deste modo, quis o Senhor evidenciar que é Ele, mesmo através dos fracos, que age nos destinos do mundo, ainda que sempre respeitando a liberdade que deu ao homem. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu o que é fraco diante do mundo para confundir os fortes, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, do 27, 28 e 31. Deus quis preservar a França, maior país católico do mundo, que, contudo, mais tarde, pela desobediência de não se consagrar a ele, sofreu a punição da Revolução Francesa, em muitos aspectos parecida com a Revolução Comunista bolchevique. Falsas promessas de igualdade baseadas no abandono a Deus e desrespeito à hierarquia, e respeitáveis por incontáveis mortes, a começar as dos próprios cidadãos e depois em outros países, sempre com a propaganda falaciosa das ideias atraentes de igualdade, liberdade e fraternidade, as quais, obviamente, não podem existir sem Deus, fonte da verdadeira liberdade e fraternidade espiritual e da única igualdade possível, a de sermos seus filhos amados, e por este único motivo devemos ser tratados todos com caridade e justiça, o que não implica absolutamente em paridade material de funções, etc., mas sim de dignidade existencial. Toda a trajetória de Joana é milagrosa, desde a consciência pessoal da sua missão até sua efetiva defesa individual diante de um tribunal malicioso e a determinação intransigente de morrer pela fé. Seu mérito está, é claro, em aceitar tudo o que Deus lhe propôs, a começar pelo mais importante, nas suas próprias palavras. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a me governar. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja, ouvir e obedecer à voz de Deus, que nos chegue por meios sobrenaturais, se for a vontade divina, quer através da doutrina da igreja, é o caminho que nos é oferecido para a realização das boas obras, grandes ou pequenas, que nos levarão à salvação, segundo o plano de Deus para cada filho seu, individualmente. Te convido agora a fazermos juntos a oração de Santa Joana d'Arc. Vamos lá? Minha oração. Senhor Deus, que sempre combateis por nós, concedei-nos por intercessão de Santa Joana d'Arc, expulsar de nossas vidas a invasão das tentações e pecados que de vós nos afastam e pretendem nos dominar com falsas promessas de bens deturpados, pois só vos ouvindo e obedecendo a palavra que ensinas é que restauraremos nosso reinado na alma,
e poderemos participar da vossa corte celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora, vossa e nossa Mãe também. Amém. Santa Joana d'Arc, intercedei junto a Jesus e Maria, aos anjos e aos santos, por cada um de nós, por cada pessoa que chegou até esta oração neste dia e que necessita de uma graça, de um milagre urgente. Santa Joana d'Arc, orai e rogai por cada família, por cada pessoa inscrita nesse canal que necessita de ajuda espiritual. Que assim seja. Amém.